Unidade 1, informação adicional. Profissões. Vamos começar esta etapa falando um pouquinho sobre profissões. Como dizer em inglês algumas profissões e ocupações. Bem, já que estamos falando de verbos, veja só como é fácil dizer, por exemplo, a palavra trabalhador. Você lembra do verbo trabalhar? To work. Bem, to work significa trabalhar. Este verbo, conforme visto no item anterior, está na sua forma original, na sua forma básica, terminada em a, ou seja, no infinitivo. To work, trabalhar. Se nós removermos a partícula to e dissermos apenas o work, teremos uma ordem, teremos o verbo no imperativo, trabalha. Veja como é fácil dizer a palavra trabalhador, aquele que pratica a ação de trabalhar. Basta você pegar o verbo sem a partícula to, apenas a palavra work. Lembre-se, quando você usa a partícula to, o verbo estará na sua forma original, no infinitivo, será trabalhar. Então, pegamos o verbo work e acrescentamos a este verbo duas letras, as letras E, R. E criamos uma nova palavra. Então, nós temos agora a palavra worker. Quando você acrescenta as letras ER ao verbo, você tem a nova palavra que significa aquele que pratica aquela determinada ação. No caso do exemplo, a ação é de trabalhar. Quem pratica a ação de trabalhar é um worker, ou seja, um trabalhador. Então, revisando. To work, trabalhar. Apenas o work, sem a partícula to, uma ordem, trabalha. Se você acrescentar as letras ER à palavra work, você terá criado uma nova palavra, a palavra trabalhador. Worker. Vamos ver como fazer isso com outros verbos. Mais um verbo novo, o verbo to drive. Bem, o verbo to drive significa dirigir. Um outro verbo, o verbo to sing. Cantar. E um último verbo, o verbo to play. Este verbo tem 3 traduções: jogar, tocar, desde que você esteja se referindo a tocar instrumento musical, e também brincar. Então, na primeira etapa, aprendemos 6 verbos. E nesta, mais 3. To drive, dirigir. To sing, cantar. To play, jogar, tocar e brincar. Não esqueça, estes verbos estão na sua forma original, no infinitivo. Se removermos a partícula to,
teremos apenas drive, dirige, apenas sing, canta, apenas play, joga, toca ou brinca. Bem, se pegarmos o verbo drive, que nesse caso já termina na letra E, então eu vou apenas acrescentar a letra R e criar uma nova palavra, driver, aquele que pratica a ação de dirigir. Quem pratica a ação de dirigir é um motorista. O próximo exemplo, vamos pegar apenas a palavra sing. Desculpa. Vamos acrescentar as letras ER. Agora sim. Sing mais ER, criei uma nova palavra, singer, que significa aquele que pratica a ação de cantar. Um cantor ou uma cantora. E vamos ver o nosso último exemplo, o verbo play, com as letras ER. Player. Player, então, é a nova palavra que significa aquele que pratica a ação de, bom, temos jogar, tocar e brincar. O mais lógico é dizer a ação de jogar, porque player significa jogador. Então, to work, trabalhar. Apenas work, uma ordem, trabalha. Mas worker, com ER no final, trabalhador. Assim como driver, motorista. Singer, cantor ou cantora. E o último, player, jogador. Bem, essa é uma regrinha bem útil para nós que estamos começando o nosso curso. Mas é importante também que você saiba que ela não poderá ser usada para descrever todas as profissões ou ocupações. Algumas profissões têm uma palavra específica. Por exemplo, o piloto é pilot. Pilot. E apesar de existir o verbo voar, to fly, você não acrescentaria as letras ER para dizer flyer. Neste caso, você tem a palavra específica, pilot. Mas, conforme eu já disse, é uma regra bem útil para descrever ocupações e profissões. Funciona com a maioria dos verbos. Bem, vamos ver agora um outro item bem interessante que você também já pode aprender desde o início do seu curso. Trata-se da dinâmica entre os substantivos e os verbos. Vamos fazer um comparativo com o português em primeiro lugar. Veja bem, nós temos aqui em português esta palavra, telefone.